sempre um revolucionário, porque já tinha entrado na Revolução 7 de Fevereiro e lutou pelas 8 horas para os camponeses, para os trabalhadores do campo, não é? Pelas 8 horas. De um lado eu ouvia as conversas dos operários, lia as notícias, particularmente aquelas que na altura até envolviam as eleições do Humberto Delgado e outras situações já anteriores, e do outro lado os monárquicos. É evidente que depois, com o contacto mais aprofundado com alguns operários, nomeadamente o velho colchoeiro de Runa, o pai do Manel e do Firmino de Runa. A luta política tinha que avançar, porque não podíamos continuar a viver na miséria que nós vivíamos. Pá. O Arnaldo Rodrigues, que era sobrinho e filho de carpinteiros, de homens revolucionários, republicanos antigos, etc. Um dia perguntou-me: quem é que garante o teu futuro? É o teu pai que garante o teu futuro. E ele disse: não, o teu futuro, quem garante o teu futuro é a sociedade no seu conjunto. Nós temos que formar uma biblioteca. Então, juntamente com esse colega que fizemos a 4ª classe, com o meu primo, o Raul, e mais uns 3 ou 4 rapazes lá do Chão da Barada. Um até nem tinha assim muita tendência para isso, né? Mas nós tentámos levá-lo, que era para camuflar um bocadinho a situação, porque nós já sabíamos os perigos que poderíamos correr por causa da PIDE, né? E começámos a limpar a sala, armámos tudo para fazer, comprámos alguns livros e cadernos e lápis e coisas assim no género, para começar a biblioteca. E nas vésperas de nós abrirmos, 1 ou 2 dias antes, não tenho bem a certeza, fomos às Caldas para a legalizar, não é? Quando não foi a nossa estranheza, foi no dia seguinte aparecer a GNR, acompanhada com mais uns senhores que iam ser da PIDE, não sei concretamente, mas que nos levaram tudo e disseram-nos que estamos proibidos de abrir a biblioteca. Então, em todas as manifestações que houve em Lisboa, nós tínhamos que lá estar, não é? E assim foi. Uns foram presos, outros conseguiram fugir, mas chegámos ao fim com o trabalho feito. Tínhamos várias atividades e tínhamos um grupo de variedades. Nós trazíamos aqui o Orfeão Lopes Graça, trouxemos várias vezes, algumas 3 vezes. Trazíamos o Teatro de Débora, o Teatro de Campolide, onde nós íamos também, muitas vezes deslocávamos em excursões para ver as peças que eles representavam lá nos seus teatros. E tínhamos assim uma atividade portanto, o teatro para nós foi sempre uma prioridade. O chefe da polícia, o Sr. Costa, que foi junto de mim e que me disse que havia uma pessoa e tal que gostaria de ver o Grêmio, se eu lá podia chegar, a convite dele, se eu lá podia ir mostrar. E então fui e soube que era o Capitão Maltês, não sei se ele... Tenho a impressão que ele não apresentou-me, está aqui o Sr. Capitão e tal, não sei o quê, quer saber como é que funciona aqui o Grêmio. Então ele começou-me a fazer perguntas sobre as pessoas que lá se reuniam. E eu disse, não, aqui eu reunia, as pessoas reúnem-se aqui para o teatro, porque estão aqui a fazer uma peça de teatro, e por isso fazem as reuniões, de resto não tenho... Então, que fazem aqui reuniões políticas e tal, né? E eu disse sempre que não. Virou-se para o chefe Costa e disse, isto aqui era para uma cavalariça, pôr cá os cavalos da tropa, não sei o que mais. E, quer dizer, a fazer provocações, que eu fiz de conta que era um palhaço que estava a falar para mim. Eu lembro das primeiras reuniões que eu fazia clandestinamente, porque, enfim, a PIDE infundia terror e medo. A primeira reunião aos cucos, a seguir ao túnel
quando se vai para os Cucos, a seguir na linha Caminho de Ferro, a seguir ao túnel. À esquerda havia um açude e havia uma grutazinha em cima, a gente chamava-lhe a Gruta do Lobo, ali ao pé, à entrada da grutazinha. A gente aí falava e, nessa altura, a distribuir os avantes, e olha, e os papéis, olha, agora tenta passar, deixa lá, como é que fazes, olha, deixa lá, entras mais cedo, deixas lá na bancada de um qualquer, ou dentro da gaveta dele, pronto, muitas vezes o contacto nem sequer era direto com muitos trabalhadores, porque por questões de segurança era mais procurar deixar documentos na zona e depois os contactos faziam-se posteriormente. Nós fazíamos reuniões geralmente nos pinhais de Sares e isso, onde ficavam 2 ou 3 de vigia, os outros iam reunir lá para dentro do pinhal. Fazíamos várias vezes isso. Um dia também o António Leal da Ascensão, que reunia connosco, por acaso. Portanto, era uma oposição mais alargada, não é? Quando eram essas reuniões. Chegámos a reunir na alfaiataria do Carvalhosa, que era ali em frente do Pátio Amarelo. Tinha eu 18 anos e o Jaime Gabriel Pereira convidou-me se eu não gostava de pertencer ao Partido Comunista. E eu disse que sim. Eu e o meu irmão, que já andávamos sempre juntos, nós não somos da mesma idade, tenho 2 anos mais que ele, 2 anos e tal, 2 anos e 4 meses. E então fomos a um encontro com um amigo, que eu não sabia quem era, não o conhecia, chamava-se Alberto Capão. Esse homem. Ali, e fomos então num carrito nosso, ao Ramalhal, ali no pinhal do Ramalhal. Juntámos-nos e discutimos a questão. E nós aceitamos fazer parte do partido. Fiz este sinal, quem é? E ele assim, é da oposição. O outro disse, é da oposição. Naquele tempo a oposição era uma coisa rara. E eu andava lá na campanha, como sempre ativista que fui, né? Andava a pintar as letras na estrada e nos muros, em Aruna, isto tudo em Aruna. E a polícia foi-me buscar o trabalho, foi-me lá buscar. Pronto, e lá estive no calhamaço umas horas, aqui ao lado onde mais tarde era a Casa Primavera, havia ali um cubículo qualquer que era pertencia à Câmara. O chefe da polícia veio ter comigo e diz-me assim, isto pode ficar aqui só entre nós, não tem que chamar a PIDE, tu comprometes-te a pintar, a caiar as paredes de onde estão escritas as letras, porque na estrada não, com os carros, com o andamento e chuvas, ainda aquilo lavou tudo, não é? Com o tempo. Comprometes aquilo e isto fica aqui entre nós e não chama PIDE, não dou conhecimento lá abaixo e tal. E assim foi. O delegado já era nosso conhecido, porque ele vinha aqui muito a Santa Cruz, não é? E como pessoa, vamos lá, aberta ao povo, não é? Ele foi um indivíduo que conseguiu agarrar as massas, não é? Os primeiros contactos com o próprio Arlindo Vicente, não é? Que era uma figura já mítica, o Fernando Vicente da Paulo, que era uma figura mítica da oposição em Torres, um homem da Revolução da Marinha, que tinha andado no Tarrafal 17 anos, veio lá com uma saúde arrasada, mas era um homem muito coerente, muito lúcido, muito sereno. De facto, para mim, foi daquelas pessoas que marcaram. O Arlindo Vicente acabou por desistir em favor de Humberto Delgado. De maneira que fez 30 por uma linha para chegarmos ao dia das eleições e conseguiu-se. E aqui em Torres ganhou-se, não é? A oposição de Torres Vedras é dos pontos do país onde havia uma grande atividade política. Muita. Aliás, via-se pelas vagas de prisões que regularmente a PIDE fazia na cidade. Torres Vedras participaram
desde sempre, muitos ativistas. A entrada na Casa de Hipólito foi entrar numa grande empresa industrial, com centenas de trabalhadores, operários, e nos quais havia diversos trabalhadores integrados à atividade política, particularmente ligados ao Partido Comunista na época. Foi a partir de mim, do meu irmão, do Jaime Gabriel, que convidamos outros amigos próximos, que nós sabíamos, e formamos uma célula. Depois, mais tarde, é que recebemos a ordem de deixar a célula e dedicarmos a uma tarefa mais forte, mais importante. Nós tínhamos pontos de apoio, que servíamos de apoio aos camaradas clandestinos. Inclusivamente, o meu irmão simulou o casamento, que se ia casar, porque namorava uma rapariga lá em Runa, simulou que se ia casar, alugou uma casa para depois de casar e ir para lá morar, mobilou com algumas coisas, não tinha, e a pouco ia mobilando, nós mesmo lá fazíamos os sommeliers e essas coisas e tal, ele pôs lá, e havia camaradas que dormiam lá, e a minha cunhada é que ia, a título de ir regar a horta, regar as flores que lá tinha, né? Que tinha lá umas florzinhas, umas coisas, levava comida para os camaradas e trazia as informações mais para o meu irmão, para se era preciso ir deslocá-lo a algum lado, uma coisa parecida, né? Foi o partido que nos instruiu de maneira que, bem, para salvaguardar essas tarefas que vocês estão a ter, vocês a partir de agora deixam a célula. Até fazem constar que já não querem nada com a política, dizem mesmo até aos vossos camaradas, eu agora tenho oficina, tenho pessoal a trabalhar por minha conta, agora já não quero mais saber da política. Fazia, portanto, aquelas atividades normais da organização, distribuir documentos pela organização, fazer contactos com militantes. Lembro-me perfeitamente daquelas reuniões que fazia com o funcionário, que era na alta, o Ângelo Veloso. Eu, o Bandeira e o Ângelo Veloso fazíamos as reuniões da organização no controle da estrutura partidária na região, dentro do carro do Bandeira. A gente ia de caminho e com o funcionário e fazíamos assim regularmente as reuniões. Se de repente aparecer a polícia, como é que a gente se defende? O que é que a gente diz que estamos aqui a fazer? Era fundamental, aquilo é uma regra de ouro. E a gente tinha que estudar ali a história a contar à polícia se aparecesse o GNR. Normalmente era a GNR que andava sempre a fazer rondas. A organização propõe que eu saia do país e vá para a União Soviética, na altura para a Rússia, estudar, onde tive um ano e tal, aqueles cursos intensivos, numa escola superior de organização política, económica e social, uma universidade que eles tinham para os quadros políticos, onde estavam os cursos superiores, mas ali faziam cursos intensivos para trabalhadores e militantes dos partidos comunistas de toda a Europa e de todo o mundo. A minha saída foi uma saída clandestina, como a maior parte dos clandestinos atravessavam a fronteira para ir para a França à época. Não? Lembro que foi em Trás-os-Montes, já não me lembro qual era a povoação, mas foi a Monte. Fui integrado num grupo de imigrantes para trabalhar para a França, outros para aqui, outros para ali. Eu fui um passador que nos levou a atravessar a França por montes e vales e não sei nada. Depois levava um passaporte falso, uma outra identidade, que já não lembro qual era. E quando ia atravessar, depois de passar a fronteira, já estávamos em Espanha, apareceram os carabineiros. O passador que ia connosco e tal, disse, parem aqui e tal, foi falar com eles, estive a falar com ele, já conheciam-se daquelas andanças, devia estar a dar qualquer coisa, só me lembro do carabineiro, depois disse, bem, não me haiam visto,
Não me haviam visto. Isso era mesmo uma tarefa já muito próxima do Comitê Central. Faz-nos falta um carro para fazer deslocações de camaradas e era importante que vocês comprassem um carro para a vossa atividade dos colchões. Por acaso era o sacana de um automóvel, era um carro station, que os bancos tomavam à frente e tal. Não era muito indicado para a nossa tarefa, porque a gente era coisas de volume, colchões, a gente levava-os em cima, às vezes era mais. Naquele tempo podia-se levar, né? Tínhamos um tejadilho grande por cima e punhamos colchões. E hoje o meu irmão diz assim: mas a gente não tem agora 30 e tal contos, para comprar um carro, pá. Como é que a gente faz isso? E o partido então diz: a gente arranja metade, e vocês arranjam metade e a gente arranja outra metade. E o partido arranjou 17 contos. Foi connosco para comprar o carro e compramos. E esse carro, portanto, o camarada Bandeira trazia a recomendação: tal dia, às tantas horas, vais pôr o carro, por exemplo, em Sintra, na rua tal, junto a tal. Estacionas e o carrinho, fechas o carro e vais-te embora. O camarada tinha outra chave, os outros camaradas, né? Pegavam nele, andavam, tal dia, às tantas horas, depois vais buscá-lo a tal sítio. Já não era no mesmo, já era no outro, não é? E assim nos alugaram a garagem, porque os camaradas tinham uma chave, nós tínhamos outra, íamos lá pôr colchões no dia, íamos ir tirar, depois andávamos a ir dar uma volta, à tarde íamos lá a carregar outra vez mais qualquer coisa, íamos lá a fazer a ideia da distribuição de colchoaria, está a ver? O camarada ia lá pôr malas, como se fosse um vendedor, né? Levava as malas e tal, com a propaganda, com avantes e militantes e tal. Aquilo eram milhares de coisas daquelas, porque aquilo era um papel muito fininho. Aquilo era um papel quase vegetal, não se percebia. Abria estes resguardos que tem na parte dentro do carro, chamam-se as almofadas, e os forros, e depois aquilo tem chapa, tem cavidades. E era aí que ele metia a propaganda toda, punha os parafusos outra vez, ia para o Porto entre fazer a entrega, chegava ao local combinado às horas de tal, tirava tudo no sítio que pudesse fazer sem dar nas vistas, colocava tudo dentro das malinhas outra vez, estava dentro da mala, e aparecia o camarada e entregava as malas, mas embora nem sabia quem era, nada, àquela hora estava ali o camarada, porque o partido sempre nos explicou, às vezes a gente tinha curiosidade, sempre, mas como é que é o fulano, como é que se chama, o que é que ele faz, não sei o que mais. E o partido orientou-nos sempre neste sentido: camarada, para a tua defesa e da organização, só precisas de saber o restritamente necessário. O resto não te preocupes em saber, pá. Para a tua defesa e para a defesa da organização. E o primeiro sinal que eu tive de que a PIDE andava já no meu encalço, começava já a ter muitas informações sobre mim, tive quando o meu tio, que era um monarca, assumido, apoiante do sistema e do regime, mandou-me chamar lá à loja dele, e o meu tio disse-me: olá, ouvi dizer que tu andas notícias com os comunistas. Se eles vierem e assumir o poder, tu também vais parar ao candeeiro, porque és de uma família de monarcas, da situação, és da família, portanto também vais parar ao candeeiro, ou seja, também és enforcado. Assumir a responsabilidade de coordenação e gestão de uma tipografia clandestina, onde fazíamos os jornais da Frente de Libertação Nacional, que estava na Argela, na época, né? Fazíamos os folhetos para as convocatórias para o 1º de Maio, para o 5 de Outubro, um jornal sobre os camponeses e o jornal sobre a juventude, da juventude. Portanto, era isso. E depois não só carregar o papel para lá, fazer os panfletos e os jornais, etc. E depois ter que, com as malas, sair de noite, aqui e ali, fazer entregas regularmente. Uma vez senti que estava a ser perseguido, tinha uma mala com papéis, ali onde é hoje o cinema Roma,
Fui andando, apanhei um autocarro daqueles que ainda tinham as portas abertas, que à tarde tinham um varão, coisa, era do segundo andar. E eu, assim, armado em coisa, entrei, depois deixei a mala à porta, né, e sentei-me logo assim numa cadeira, à porta, assim, naquele vão. E vejo o indivíduo que vinha atrás a saltar para o carro. Para o autocarro também em andamento, estava e vejo ele a pôr-se com as duas pernas em cima da mala e assim com as pernas a abanar, a ver o que se tinha lá alguma coisa na mala. A mala ia pesada. E ele depois de fazer aquele movimento, reparei, ele sai dali e senta-se um bocadinho também ali ao pé de mim. E quando vejo um táxi, salto do carro em andamento, entro no táxi, e o gajo ainda vejo o gajo a descer do coisa, mas ele estava a pé e eu, entretanto, tinha apanhado o táxi, andava disfarçado, tinha uma boina, usava uma boina para ter outro aspecto, também já usava óculos, depois pus os óculos assim mais com ares mais fortes, tentava ter uma vida assim, só saía praticamente à noite, não andava por aí, não é? Curiosamente, no meio destas coisas todas, um dia encontro um irmão meu, na rua, cruzando, quer dizer, eu que andava sempre a fugir. Ela lhe disse, está bem, olha, estou cá, mas olha, não digas nada. Então, ficou assim. Ter havido a fuga de Peniche, que andavam alguns camaradas por aqui na zona, isso, e eu fui abordado pelo Kim Bandeira, que era um camarada também daqui de Torres, para ver se eu tinha possibilidades de dar a guarida. Primeiro foi com o Kim Bandeira, depois foi Pedro Fernandes e foi também o Fernando Vicente. O Fernando Vicente foi mais vezes, que me foram levar camaradas que eu ia à noite, por trás do Palácio da Justiça, era ali o nosso encontro. Eles iam, entregavam-me o camarada, nós praticamente não falávamos, coisa só muito discreta, e seguíamos, e esse camarada que ia ficar em minha casa, geralmente levavam os olhos fechados, que era para não saberem, em caso de caírem nas mãos da PIDE, não saberem qual era o local, nem poderem dar essas indicações. Nem sabiam os nossos nomes, nem nada, nem eu os deles. Torres Vedras era o ponto base de apoio aos presos políticos de Peniche. Com dinheiro, com comida, as pessoas envolviam-se mesmo. A miúda foi dar com uma pistola debaixo da almofada, onde ele dormia, no quarto em que ele foi cedido. E eu imediatamente, depois do que vi, que a minha mulher, horrorizada, dormia como várias vezes, chama-me ao quarto e mostra aquilo. Temos a casa arrumada. Portanto, a arma fica na minha mão e ele vai para a rua. De maneira que avisei o Bandeira e o Luís Perdigão que tinham que arranjar apoio no outro lado e entreguei-lhes a arma. Está aqui a arma para vocês entregarem a quem de direito, neste caso ao partido. Conforme os via, né? Estava ali disfarçadamente com um outro gajo e estava a informar a PIDE das pessoas. Né? E assim foram presos uma mexer deles. Como foi o Perdigão, foi o João Martins, foi o Pedro Fernandes, o pai do Chico Manel. Foram muitos. Pois o Verdiel fez muito tempo esta zona.
Eu ia ao Café Avenida e encontrava o Verdial. Eu saí de Caxias, depois de cumprir a minha pena, fui ao Café Avenida cumprimentar o Raimundo Matias, que era o proprietário. Lá estava o Verdial. Isto não é nada, disse assim, então, tu tens aqui assim como cliente um homem, um criminoso, pá, que me levou à cadeia. Não foi ele. Mas pronto, mas contribuiu. Passei a esperar que eles me viessem prender quando esse Alberto Capão, que foi preso, não sei se foi resultado do Verdial, se foi por outra, olha, isso não sei. Sei que ele foi preso e mandou, e o Quim Bandeira, entretanto, esse bandeira, Joaquim Bandeira, já tinha sido preso também, estava lá na prisão com ele, estava noutra sala, com certeza. E ele, claro, o Capão conhecia a mulher do Bandeira e disse em surdina, não sei como, porque eu fiquei admirado, porque a gente estávamos aqui lá no parlatório, não é? Quando estávamos nas visitas. Eu, por exemplo, estava aqui, em pé, com uma rede à frente, um PID a passar para trás e para a frente, e do outro lado estava outra rede com as visitas. E eu não sei como é que ele conseguiu passar essa informação. Você dizer é que ele me disse à mulher do Bandeira assim, diz lá aos colchões que eu falei neles. Só isto. O juiz que nos julgou era filho de fornecedores meus. E como tal, a família pressionou o juiz a ajudar-me a sair daquela coisa, porque a fábrica vivia de pessoas que tivessem atividades como eu tinha no comércio, não é? Nós descemos no chão da Barada, no Boro, e o Domingo Abrantes, depois dele ter voltado, que ele tinha ido no mesmo comboio, foi até São Martinho do Porto para despistar, e depois voltou para trás no outro comboio, desceu em Salino, no Apiadeiro, e foi a pé até ao chão da Parada, que ainda são quase 2 km. E eu então convido 3 amigos também. Nós tínhamos já umas conversas sobre política e isso, e convido-os, eles sabiam para o que iam, portanto íamos a esse convívio da juventude. Eles foram, os 3 comigo, fomos de caminhonete, lá apiámos, fomos saudados por toda a malta que estava ali. A moça lá a pedir assinaturas que era para ser enviadas ao Américo de Mas, para que a guerra acabasse no Egito. Tinham começado uma guerra no Egito, os franceses, os israelitas, contra o Egito, que era para tomarem o canal de Suez, para ficarem com ele, para poderem serem eles a mandar o canal de Suez. Mas foram derrotados. E então essa abaixo-assinado era dirigido ao Américo de Mas para que ele intercedesse para que se acabasse a guerra, porque nós estávamos sujeitos, portanto, que se a guerra se alargasse, nós íamos também para a guerra, e portanto, contra isso estava toda a juventude, essa juventude que estava ali. Há um rapaz que quis apresentar-nos e diz, temos aqui o Herculano com um grupo das Caldas e não sei. E nisto nós despedimos e vimos sair, aquilo era uma quinta grande, e até ao portão ainda eram uns 200 metros. Saímos o portão e, passado um bocadinho, sentimos que atrás de nós ia alguém que nos parecia que ia perseguir. Fomos ao quartel da GNR e então fizemos aí umas pequenas declarações de onde é que vinhamos, quem éramos, identificámos-nos, não é? E após isto, eles metem-nos na cavalariça. Eram umas 2 da manhã. Isto tinha sido às 7 ou 8 horas, até às 2 da manhã estivemos ali, sem comer, sem nada. E o atleta que foi preso no mesmo dia, na mesma hora que eu fui, de maneira que fomos, levaram-nos, a GNR levou-nos ao livramento. E a PID depois é que veio-nos buscar ao livramento. Fomos até Lisboa, de maneira que fomos para Aljube,
E a seguir vamos para cada um por sua vez, não é? Nós não estivemos juntos. O Viseu foi no Livramento, que ele tinha que ter muito juízo, pá. Eu sabia os pontos fracos dele e vi que o ET não há nada para ninguém. De maneira que tens de ter força suficiente, és um fraco, e por conseguinte, se abres a boca, vais-me prejudicar e vais prejudicar todo o trabalho que foi feito antes. De maneira que prometes, estás na disposição de colaborar? Estou. Estendeu-se todo. Boa-se todo, não é? E estava em Runa, em frente ao café do Elias, que faz assim uma curvazinha, e estava ali a conversar com o meu irmão. E viram passar um Volkswagen azul, assim, não era uma marcha de quem vai, uma marcha de calma. E atrás, mais atrás do carro, vinham 2 GNRs. E o Zeca comentou isto com o meu irmão. Oh Manel, epá, olha que este carro azul já ontem aqui passou. Agora vai ali. Epá, eu se fosse a ti não ia para a oficina. Olha que é capaz de ser a Pidi. E ele ia já quase a chegar à casa da sogra. E o Zeca Mesquita diz assim, olha, o carro azul voltou para trás, vem lá acima. E o meu irmão dizia, pá, alta aí. Entrou para dentro da casa da sogra. Mas o Pidi via logo atrás de mim. Aí em Mafra pararam, no posto da GNR de Mafra, tiveram aí meia hora talvez, e juntaram mais 1 ou 2 que eu não conheci. E fomos daí para António Maria Cardoso. Antes da madrugada, e eram umas 6 da madrugada, o Pido bateu à porta, começou a abrir a porta, não abre a porta, a gente à pressa a queimar os papéis tinha de contactos, tínhamos sempre isso. Junto à bacia da casa de banho havia sempre um frasco de álcool aos papéis que eram importantes queimar. Eu e os que lá estavam fomos dos últimos presos do Aljube. Depois dos interrogatórios, naquelas celas que tinham 1 metro de largura, que era o espaço da tarimba, que a tarimba encostava à parede de noite, ficava presa à parede, depois à noite baixava e a gente no mesmo espaço tinha que dormir em cima daquilo, às escuras e tudo. Tinha 3 metros de comprimento por 1 metro e pouco de largura, uma tarimba, e nem podia estar ali. Se baixasse a cama nem podia andar. Eu fui condenado a 3 anos de pena maior, mais 3 anos de medidas de segurança, de períodos de 6 meses. Fui condenado por subversivo, por atentas e atentar contra o regime, por ter uma tipografia clandestina, já era metido, por dizer mal do governo, por pertencer ao Partido Comunista Português. Eu fui preso porque tinha que ser preso, por denúncia de companheiros meus de prisão. Nomeadamente o Luís Manuel Perdigão e o Joaquim Bandeira, não é? Houve mais pessoas, por exemplo, a dizer à PID que eu era um indivíduo que mandava e comandava aqui as hostes torradas. A primeira porta e o encerramento da porta, o bater dos ferros, a fechadura e tudo isso comunica com os nossos nervos. Dá-nos a impressão de não sei, uma coisa estranha, não é? Que nos enerva, que nos complica um bocado com a nossa situação. E depois subi uma escadaria, não é? Para o primeiro andar. Era um polícia atrás, outro à frente, e um gajo ali a subir aquelas escadas tão para aí acima. Era penoso como caraças, pá. O gajo sentia-se ali mesmo humilhado, pá, 30. Aquilo era terrível, pá. Depois a entrada nas celas, que é tenebroso, não é?
Nós entramos numa espécie de um curro, com 1 metro e pouco por largura, com 2,5 metros de comprido, mais ou menos isso. Meterem-nos ali, ao fechar, tinha uma divisória com um gradeamento que chegava assim um bocadinho acima de nós. E depois tinha um intervalo de 60 centímetros ou 70, e era a porta de fora que dava para o corredor, que só tinha uma janelinha com 20 por 30 ou isso, que geralmente estava sempre fechada. Só era aberta quando não havia ninguém no corredor que nós pudéssemos presenciar. Se eu pertencia ao Partido Comunista, se estava ligado, que é que me tinha aliciado, que a mim falaram de alguns camaradas que viviam nas Queado das Caldas, um que era o Freitas, que era o dono da farmácia, se era ele que nos tinha convidado, se eu conversava muito com ele, assim, não, por acaso até conheço, eu vou lá comprar medicamentos e isso, eu conhecia muito bem os Freitas, mas nunca tive conversas políticas com ele, mas sabia que o meu tio tinha. O Varela, que era o subchefe que me interrogava, e apareceu o Tinoco, que é o inspetor, que era o responsável, o chefe da brigada. Vá. E então o gajo tem esta conversa para mim. Vocês têm uma empresa, têm trabalhadores, e nós andamos aqui a zelar pelos vossos interesses. E vocês portam-se desta maneira. Deixe lá, quando isto virar, quem lhe dá de cortar o pescoço é os seus prolatários. É os prolatários que você lá... O gajo aplicou esta palavra. Os prolatários que você lá tem é que lhe dão de cortar o pescoço. Dizia-me o Tinoco. Filha da puta. Agora dá-me vontade de rir na altura, não chegasse a nenhuma. Quando fui para os interrogatórios, aquilo era mesmo a castigar. Eu já não dormia há muito tempo, por causa das prisões dos meus companheiros. Eles foram presos em maio, eu fui em setembro, não é? Portanto, foram 3 meses depois. Não, sua vida política e tal. O que é que o senhor faz no partido? O que é que você é no partido? Eu não sou nada no partido. Olha, o que se passou comigo é o seguinte. Convidaram-me para pertencer ao Partido Comunista. Dissemos que sim, pá, que nós gostávamos de entrar na luta para melhorar as condições de vida, e etc. E esse amigo disse-nos que, depois, um dia mais tarde, que havia de haver um outro camarada, que havia de nos dar outro nome. Ainda me lembro do Rosa Casaco, não é? O velho Rosa Casaco, sempre assim, punhos, que entrava lá, o gajo já há 2, 3 dias sem dormir. Então, você não quer falar? Não tenho nada para dizer. Para além daquilo que vocês sabem, não tenho nada. Mas olha que isso sai-lhe do pelo. Isso sai-lhe do pelo. Eu dizia assim, não, você foi convidado, depois constituíram uma célula, e eu quero saber quem são os elementos dessa célula. Não, senhor agente, eu não tenho mais ninguém. Foi só isto que se passou. Não tenho mais ninguém, palavra não dá. Se há algum pormenor dessa história que eu estou aqui agora a contar, se me escapou que o senhor sabe, diga-me que eu, se for verdade, eu confirmo logo. Tinha lá um papelinho que dizia Pomba Feliz. E então, eles como levaram isso também, pois achavam que aquilo seria alguma estratégia para algum ataque. Como aquilo era um símbolo da paz, a pomba, eles acharam que aquilo tinha qualquer coisa de tenebroso. E então, um dia chego lá à Dona Maria Cardoso, quando acabo de subir a escada, de repente diz-me assim, sei lá, o que é isto aqui, Pomba Feliz? O que é que isto quer dizer? E eu digo, isso é o código de um empresário dos artigos da casa onde eu estava empregado, não é? Os artigos têm um preço de custo e esse preço de custo é composto por essas palavras, portanto, correspondente aos números, que Pomba Feliz é de 1 a 10.
E portanto, o P era 1, o O era 2, o M era 3, assim sucessivamente, até aos 10. Epá, a PID sabe que o indivíduo tem atividade e até conhece alguns pormenores da atividade. Mas o camarada que é convicto, que é forte, não tem declarações a prestar. Eu não tenho declarações a prestar. E vá, porrada para cima. Tortura do sono. Ameaças de, sei lá, a pior espécie. Eu tive camaradas lá na minha sala que depois dos interrogatórios chegavam lá e a gente nem os conhecia. E estudamos a estratégia a ver se um de nós conseguia ficar de fora e o outro defender a questão. Era preciso não comprometer os camaradas do partido. Um camarada nunca, não abre a boca. Pronto, é preso, não diz nada, está calado. Pronto, agarra-se a esse e é uma resistência forte. Uma coisa forte que a gente ganha se não falar. Pior é quando começa a falar. Eu disse, mas eu não sei qual é a minha resistência. Pensava eu, não sei qual é a minha resistência. Suponho tu que eu me ponho aqui 8 dias em tortura do sono e depois eu confirmo aquilo que eles já sabem e ainda digo o resto que eles não sabem. Fazer-me bater com a cabeça na parede, dizer que me davam com o tinteiro nas trombas e outras coisas mais. Um camarada que era mineiro tinha a impressão que tinha sido comunicado através do Espírito Santo, que era auticinando, era uma pessoa já de uma certa idade, uns 70 anos, ou coisa assim no género, mas era um mineiro, pessoa maravilhosa, que eu depois vi. Como demos por falta dele, ainda comunicámos que auticinando, não sei o que, nunca mais aparece. Ter-se ido embora. E o que é certo é que, passado uns 10 ou 11 dias, sentimos os pés rojar no corredor e entrar numa célula que nós sabíamos era onde estava o Tiziano. Ainda estive com ele na sala comum, onde confirmei essa situação. E então ele esteve 11 noites sem dormir. Usava infiltrar elementos deles, depois na conversa e tal, ver o que é que a malta se descuidava, não é? E nós, enquanto não sabíamos bem quem eram as pessoas que entravam, a malta reservava-se, não falava tudo, mas em nada que se comprometesse, não é? Eu tive que dizer qualquer coisa para defender coisas mais importantes. Mas lá está a tal história. É porque ele não foi aportado de coisa, ou ele é realmente bastante resistente. Porque há camaradas que são resistentes e nem que os matem ainda dizem nada, não é? Aconteceu isso a muitos. A PIDE sabia que eles tinham atividade, sabiam, mas eles não abriam a boca. Estávamos nessa sala, que era uma sala grande, com camaradas, e começaram a entrar presos que vinham dos interrogatórios. Eram 40 mineiros habitantes lá de uma aldeia de Corto Pinto, das Minas de Domingos, do Alentejo, que tinham sido denunciados lá por um familiar, um vizinho deles, à PIDE, e tinha denunciado. E diziam que eles tinham explosivos, tinham não sei quantos, eram mineiros, natural que tivessem explosivos. Eles vinham num estado deplorável. Tal ordem que eles vinham, estavam a entrar, chegar de vez em quando chegava um. E depois, alguns tiveram mais de uma semana que para ir à casa de banho tinham que fazer as necessidades de pé porque não conseguiam se dobrar. As pernas todas retalhadas. Porque eles, para as famílias não notarem as agressões que faziam, a polícia dava muitas vezes nas pernas e isto era tudo negro, vermelho. Eles tiveram mais de uma semana que nem se conseguiam dobrar para ir à casa de banho fazer as necessidades. Tinham que fazer as necessidades de pé. Aí é que foi muito duro.
é que aparecia mais tarde, quando fomos para Caxias, aparecia rapazes com pernas fraturadas, clavículas fraturadas, braços fraturados. Aquilo era mesmo estalar, não é? A mim não me tocaram, mas havia o trabalho profundo pela experiência que eles já tinham, que era massacre, não é? Portanto, era a tortura do sono, era, quando estávamos nessa fase, eram os vidros martelados a verem correr uma moeda, de modo que nós, numa situação dolorosa que era o sono, a sentirmos abertos de alto a baixo. Jogávamos às cartas que a gente fazia lá, papel, e os dados fazíamos com o miolo de pão, e era assim que a gente passava o tempo. 6 meses é muito o tempo fechado, não é? Fazíamos ginástica, fazíamos limpeza, aquilo e tal, e às vezes dormíamos e aborrecíamos uns com os outros. Caxias, os temperos e a comida era outra, e eu, aqui come-se melhor. Os outros começaram a olhar para mim. A gente bastava ouvir as panelas a tinir lá à entrada do refeitório, para ficar sempre nenhum, né? O que nos salvava era os queijos dos alentejanos, não é? Foi ele que me começou a bater na parede para me dar, a querer pedir comunicação. E eu desconhecia totalmente os códigos de Morse e essas coisas, mas ele aproveitou uma altura em que o guarda, que estava, portanto, à minha frente, mas que se tinha que deslocar para ir ao fundo, atender outros presos, ou porque tinham que ir à casa de banho, ou coisa assim. Através do postigo, conseguiu transmitir-me e dizer-me, gritar-me que era o alfabeto. Por exemplo, o A seria um toque, o B seria 2 toques, o C 3, assim sucessivamente, até se fosse preciso pôr o Z, tínhamos que estar a bater essa parte toda. Só ao fim de 3 anos é que eu comecei a ser integrado naqueles que faziam as mensagens. Era uma folha, uma mortalha, um lápis muito fininho, a escrever as informações para o exterior e a receber do exterior. Porque os guardas andavam sempre à procura como é que a gente passava mensagens de uns para os outros e conseguia-se. Né? Eles andavam sempre, às vezes lá encontravam, né? Mortalhas dentro de bolas de pão, ou coisa assim do género, ou dentro de alguns utensílios que circulavam na cadeia, e a gente conseguia fazer passar. Aquilo era uma luta entre o gato e o rato. A vida em Peniche era uma vida de isolamento, não é? Muito grande. Mas depois passei por um pavilhão onde estávamos em salas de 10, 11. Aí a gente tentava ter uma vida normal entre nós. Uns davam aulas a mim e eu dava aulas a outros. Mas a minha companheira foi uma mulher à altura. Olha que ela politicamente não tinha formação nenhuma. Eu sabia que eu era de esquerda e tal, mas não sabia que eu era filiado no partido. Mesmo filiado, não, ela não sabia. Nunca disse, nunca calhou. A organização de apoio aos presos políticos em Peniche era muito grande e tinha a colaboração de muita gente na cidade. Muita gente. Era um sentimento generalizado de solidariedade que havia. Mas depois chegávamos à sala e tínhamos aquela disciplina que todos tínhamos. Cada um que recebesse o que recebesse, era de todos. Aquilo era uma cooperativa, era de todos. Havia muitos coitados alentejanos que estavam lá. Chegaram a estar 20 e tal presos comigo. 20 e tal presos na mesma sala. E alguns coitados nunca receberam visitas. Só tive uma visita.
foi desse meu tio João Pinto. E que foi lá a Peniche para me convencer, ao fim de 2 anos de prisão, já ia lá em Peniche, onde tive 5 anos e meio, para me convencer a abdicar das minhas convicções para que ele punha-me, tirava-me da cadeia. E eu nem lhe dei resposta. Eu já fazia ideia de que poderia ser libertado nesse dia, porque os camaradas tinham experiência das situações e eles diziam: não, com certeza vai ser libertado, somente. Até o último dia senti aquela angústia de serei ou não serei, porque havia outros camaradas meus que não tinham ainda coisa nenhuma, não tinham processo e continuaram para além dos 6 meses. Um dos quais já estava há 3 anos sem julgamento. E, portanto, eu senti uma certa angústia naqueles dias de sai, não sai. E então foi com muita alegria. Saí da prisão e fui direto à estação de Santa Apolónia, onde meu pai estava a trabalhar. E foi daí que fui com ele para casa. Essa cooperativa de consumo que a gente conseguia manter os contactos, tínhamos alguma atividade na altura de apoio à atividade política e de visibilidade política, mas nós já começávamos a ver a polícia a rondar a cooperativa. À noite fechávamos as luzes, estávamos um bocado às escuras para ver se não estariam à nossa espera. Numa dessas noites, que já havíamos mais movimentos, que ficámos um bom bocado às escuras na cooperativa, à espera que as coisas na rua tivessem todas mais calmas, lá fomos para casa. E nessa noite foi a noite do 25 de Abril. E tinha ligado um rádiozito e estava a ouvir notícias e que me contou que estava a ouvir notícias de algo que se estava a passar de extraordinário, não é? Eu nunca pensei que iria assistir um 25 de Abril, uma coisa tão bonita. Todas aquelas lutas que foram travadas, pela luta pelos nossos direitos, pela reforma agrária, tudo isso foi um sonho, não é? Houve as nacionalizações, houve a banca, houve a reforma agrária que avançou. E, enfim, nós julgávamos que isto ia mesmo para o socialismo, não é? Pensávamos nisso. Bem, isto vai. Não. Não é isto que eu esperava. Estou desiludido, mas estou esperançado. Que a liberdade. Esse é o melhor legado que nós temos. Eu voltaria a fazer tudo igual e até lhe digo, com mais experiência, lutaria com mais força. Digo sinceramente, não me arrependo de nada. E como é hábito dizer, voltava a fazer tudo de novo.